Haggerty on Advertising, transformando inteligência em mágica. Hoje a gente vai falar sobre essa verdadeira aula de publicidade. Verdade seja dita, quando um publicitário escreve um livro, a gente fica um pouquinho ressabiado pensando se ele não está querendo vender o peixe da agência dele. Mas quando esse publicitário é o Sir John Haggerty, a gente tem que escutar e muito. Porque isso aqui, meus amigos, é uma aula. O livro é em inglês e eu sei que isso pode ser um empecilho para muitas pessoas, mas se não for um empecilho para vocês, eu realmente aconselho a leitura. Eu comprei a minha cópia no Amazon, num sebo, por R$35. Levando em conta que é um livro importado e que é capa dura, acho que é uma super compra, vale a pena. Mas se você quiser, eu também sempre deixo à disposição a minha, se a gente morar na mesma cidade, pelo menos, acho que eu posso emprestar. Também conhecido como o H da notória BBH, o Sir John Haggerty esteve presente no início de 3 gigantes do mercado, a Saatchi & Saatchi, a TBWA em Londres e depois, na sua própria agência, a BBH. O livro começa com uma verdadeira aula sobre conceitos do mercado, como briefing, marcas, o papel do diretor de criação, entre outras. O livro conta em primeira pessoa sobre o que o John Haggerty acredita em uma agência, como a agência deve funcionar, e tudo isso passando por experiências dele. Eu achei extremamente interessante como ele fala sobre concorrências. Tem um capítulo na parte 1 sobre concorrências e depois ele fala sobre algumas concorrências na parte 2, quando ele está falando sobre a experiência pessoal dele. E eu achei extremamente interessante quando ele fala sobre concorrências onde ele não apresentava o criativo. Eu acho que tem uma grande distância entre não fazermos concorrências e a gente gasta todo o nosso potencial criativo numa concorrência e não sobra a gente para fazer o dia a dia. Eles entregavam concorrências onde entregavam estratégia e não levavam o criativo. E assim, a BB-8 ganhou várias contas. Entre algumas delas, as principais que começaram a agência. Eu gosto muito também sobre o que ele fala sobre tecnologia. Quando ele diz que novos meios e novas tecnologias vêm para agregar e para ser novos formatos para ideias. E não que uma tecnologia chega para acabar com uma anterior. E leva em conta que esse livro foi publicado em 2011, então o Facebook já estava aí em alta. Conceitos básicos sobre comunicação explicados, ele parte para a parte 2 do livro, que é quando ele fala sobre o seu percurso profissional mais exemplificado e mais passo a passo como foi, né? Ele conta bastante sobre o começo da Saatchi & Saatchi, como que foi uma agência criada em torno de PR e como que há décadas atrás já tinham PR stunts e coisas super interessantes criando essa mística sobre a agência. Como foi a mudança para a TBWA, onde ele conheceu os sócios que vieram a abrir a BB-8, a BBH, depois com ele. Chegando então a BB-8, o começo da agência é incrível. As salas de reuniões improvisadas, ele fala que a agência cabia dentro de uma pasta de um deles. E é verdade, dava para sentir o suor nas páginas sobre ele contando o começo da agência. E realmente é uma aula para quem pensa algum dia em abrir o seu próprio negócio. Ele conta também como foi a decisão sobre criar uma micro-network, onde a agência estaria presente em alguns países chaves. O primeiro foi Singapura, e como é que foi implementar o primeiro escritório. Eles tinham uma estratégia de mandar uma pessoa super sênior para abrir esse escritório, mas contratar talentos do lugar. Na sequência foi Nova York, como eles queriam se destacar na criatividade, quem foi para Nova York foi ele mesmo, um plano que durou, pelo que eu entendi, cerca de 2 anos, e também como foi a parceria com a Neo Gama aqui no Brasil. Para finalizar, ele conta uma história pessoal super interessante, como ele se tornou produtor de vinhos. Hoje ele tem uma vinícola na França e ele faz um paralelo sobre como que é interessante o trabalho na vinícola versus o trabalho com clientes, onde de um lado você tem que esperar a natureza, não tem nada que você possa fazer, o vinho vai sair quase como que uma decisão arbitrária da natureza, versus o trabalho de um cliente que te fala, não, preciso disso para amanhã, e é assim que tem que ser. É realmente muito interessante.
Bom, pessoal, esse aqui foi o Haggerty on Advertising, transformando inteligência em mágica. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma cópia do livro, como sempre, eu me disponibilizo a emprestar a minha. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E obrigado por terem assistido mais esse. Fui!